diversificação. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, um pouco não, muito sobre isso, né? Quero falar sobre como uma pessoa mais pobre, que ainda não está cheia da grana, pode diversificar os investimentos. Assiste até o final porque vai ser um aulão completo falando sobre diversificação, os tipos de diversificação, quanto o pobre tem que diversificar, como ele deve fazer isso. Vai ter muita informação importante. Para começar, vamos às definições. Diversificação tem a ver com diversificar. E diversificar tem a ver com você ter coisas diferentes, fazer coisas diferentes. No mundo dos investimentos, diversificação significa você investir seu dinheiro em lugares diferentes. Se você investe tudo que você tem num lugar só, num único investimento, num único banco, num único imóvel, você não está diversificando, você está colocando tudo que você tem num lugar só. E isso é uma coisa muito ruim, tanto que qualquer livro ou qualquer investidor profissional vai falar que a diversificação é um princípio básico e universal. Todo investidor tem que diversificar. Aí você me pergunta, Duda, para que eu tenho que diversificar? Tem vários motivos para isso. O principal deles tem a ver com a segurança de você não deixar tudo num lugar só. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender a ideia. Em 2022, faz uns anos aí, eu ganhei uma viagem da Binance para ir para Dubai, com tudo pago. Mas eu tive que levar uma grana para poder gastar lá, comer, comprar coisa mais barata e tal, né? Então, eu levei, se não me engano, acho que foi $1.000. Agora, pessoal, se às vezes a gente já fica com medo de andar com uma nota de R$100 na carteira, imagina eu que estava com $1.000, que dá mais ou menos R$6.000 em notas de dinheiro. Pensa no meu medo de ser roubado, ou de deixar tudo em algum lugar e eu acabar perdendo toda aquela grana. Então o que eu fiz? Eu dividi um pouco de dólar em vários lugares. Eu coloquei um pouco na minha carteira, coloquei um pouco na minha pochete, coloquei um pouco dentro da mala, coloquei um pouco dentro da meia. Porque se eu perdesse a carteira, a mala ou a pochete, eu ia ter um prejuízo, mas eu não ia perder tudo, porque eu tinha um pouco da grana em cada lugar. Esse é o principal motivo para a gente diversificar, a gente não deixar tudo num lugar só, porque se eu tiver tudo num lugar só e aquele lugar, aquele investimento, aquele banco der ruim, eu perco tudo de uma vez. Por isso que usam muito aquela frase, né? Não deixe todos os ovos na mesma cesta. Imagina que você tem uma cesta com todos os ovos que você tem. Se você tropeçar e cair, todos os ovos vão quebrar de uma vez. Outro benefício da diversificação é que quando você investe seu dinheiro em lugares diferentes, você acaba aprendendo mais sobre investimentos diferentes. Por que a maioria dos brasileiros deixa o dinheiro na poupança, que é considerado o pior investimento? Porque eles nunca aprenderam sobre outro investimento e não sabem como colocar em outro lugar. Eles deixam na poupança desde 1980 e vão levando com a barriga porque não tem noção de como investir num tesouro direto, num CDB, num fundo imobiliário. Pode ser bem melhor. Então, um outro benefício da diversificação é que ele te força a aprender mais sobre investimentos melhores. Aí você aprende a investir na prática, você perde o medo, começa a colocar sua grana em opções que começam a render, fazem a sua carteira de investimento render bem mais do que antes. Então, quando você investe em lugares diferentes, além de diversificar, né, você vai aprender sobre investimentos novos. Outra vantagem da diversificação é que quando você investe em lugares diferentes, além de reduzir os seus riscos, você aumenta a sua chance de otimizar, de aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, por causa dos ciclos de mercado. Por exemplo, hoje, os investimentos de renda fixa estão uma maravilha, estão em alta. CDB, Tesouro Direto, pagando 10%, 12% ao ano, isso aí é ótimo. Só que até 2022, esses mesmos investimentos aí estavam rendendo 4%, 3% ao ano. E lá atrás, eram os investimentos de renda variável, ações, fundo imobiliário, fundo de investimento, que estavam disparando e rendendo pra caramba. Agora pensa, quem só tinha investimento de renda fixa em 2022 estava lascado, porque estava rendendo uma merreca. Porque a gente estava vivendo um ciclo bom para os investimentos de renda variável. Mas hoje, quem só tem dinheiro na renda variável está meio mal, porque os investimentos de renda variável estão numa fase meio ruim há algum tempo. E a renda fixa que está em alta. Agora, quem é que está se dando bem o tempo todo, tanto em 2022 quanto hoje? Quem tem grana nos dois, quem diversificou. Quem tem dinheiro na renda fixa e na renda variável se deu bem. Tanto lá atrás, porque a renda fixa
estava ruim, mas a variável estava boa, e hoje é o contrário. Então, a diversificação ajuda você a ter boas rentabilidades, né, em todos os momentos e todos os ciclos de mercado. Como que eu